Olá, tudo bem? Vamos começar mais um programa Atalhos. O que os meus cabelos brancos, o que os tempos da vida me ensinaram, né? Por meio de histórias que marcaram em mim, né? Um pouco daquilo que eu via me tornar. E hoje eu queria partilhar uma experiência, né? Muito significativa naquilo que ela trouxe também de aprendizado real, naquilo que foi a construção de raízes enquanto convicções de vida. Que eu digo sempre, você tomar as decisões certas nas condições ideais de temperatura e pressão é sempre razoavelmente tranquilo. Mas muitas vezes, quando nós somos testados no calor do fogo, é que os nossos valores e nossas virtudes, né, são ali efetivamente necessárias se manifestarem. E isso, sempre que isso pode ser honrado a partir de experiências concretas, isso vai consolidando as nossas convicções. Então é desse lugar que eu queria começar com você, né? E certa vez eu estava negociando um novo contrato com um novo cliente, né? A gerente de RH me convidou, que era para fazer um programa de desenvolvimento, né? Com toda a equipe de líderes, desde líderes operacionais, média liderança, gerentes, né? Diretores. Então era um universo aí bem amplo, era uma empresa de mais de 1.000 funcionários, né? Você tinha aí só de corpo de líderes aí mais ou menos umas 200 pessoas, então era um projeto longo, de uns 2 anos de trabalho, então era um contrato bem bacana e eu estava assim, né? Bem entusiasmado com aquilo. E aí a gente foi conversando com o gerente de RH, uma liga muito legal e tudo, e quando a gente estava ali para fazer os ajustes finais, eu disse, não, agora eu vou, né, chamar aqui o fulano, que era o empresário, né? Para que você converse com ele para a gente acertar tudo. Da minha parte tá ok. E aí ele chega, quando ele começa a alinhar, ele, olha, como é que você pretende e tal, eu queria lhe dizer o que é que eu quero. Seguinte, preciso que você adestre a minha equipe, porque aqui as pessoas não conseguem seguir padrões e tal. E aí eu ouvi aquilo, né, mas eu ouvi com a escuta, né, ativa. Eu digo, olha, eu imagino quando ele fala adestrar, eu entendo o que ele quer, porque eu sei qual é o sintoma. E aí eu digo, olha, eu respeito muito a sua fala, realmente e tal, mas a metodologia que eu utilizo não é uma metodologia, né, de adestramento, né, simplesmente de seguir rotinas. A gente usa uma metodologia mais educativa, né, trabalhando o sujeito, fazendo com que as pessoas, de fato, ampliem a sua consciência sobre suas escolhas e para que elas queiram, de fato, produzir o acerto, a excelência por mérito próprio. E aí eu comecei a entrar, né, mais na esfera do conteúdo, do embasamento filosófico, né, conceitual daquilo que era a natureza do meu trabalho. Não, e eles, olha, eu não entendo nada disso, eu sou engenheiro. Se você me garantir que vai funcionar, a gente fecha o contrato. E esse foi o momento de decisão, né? As condições ideais de temperatura e pressão. Se eu quisesse simplesmente ganhar um contrato, bastava eu dizer sim, garanto. Mas será que eu tinha poder e convicção de que eu podia garantir isso a ele? Esse poder eu não tenho. E naquela hora, né, eu doido para fechar um contrato, mas eu digo, eu não posso, né, enganá-lo desse ponto da minha verdade. E aí eu parei, respirei fundo, olha, infelizmente eu não posso te assegurar isso, né, porque não sou eu quem vou efetivamente, né, viver essa experiência na sua empresa. Eu vou trabalhar com modelos de educação, de transformação das pessoas, mas são os seus gestores, os seus líderes, você mesmo que vai estar à frente do seu negócio. E aí, né, eu digo, olha, o que eu te garanto é que primeiro você não é cobaia. Eu tenho aqui uma história, se você quiser convidar ou conversar com outros clientes meus, aí apresentei todo o meu portfólio, está aí à tua disposição. E segundo, o que eu te garanto é que você terá o meu melhor. Toda a minha dedicação para que de fato a gente consiga transformar. Mas isso não foi suficiente para ele. Ah, mas assim é muito bom. Você quer tudo, mas não quer risco nenhum, né? Você quer o contrato, mas é só eu que tenho o risco e tal. E aí ele saiu, né? E eu digo, perdi o contrato. Na minha cabeça, aquele contrato já estava perdido. Mas ali ia além de algo que eu podia prometer. E aí a gerente de RH me chama, Luciano, vamos relaxar um pouquinho aqui, vamos aqui, aí a gente vai em outra sala e tudo, aí daqui a pouco ela volta, a gente sai para almoçar, aí ela, Luciano, espera aí. Aí eu fico aqui esperando na sala, né? Aí daqui a pouco vem passando o empresário. Aí ela chega com um contrato para mim, pra gente assinar o contrato. Aí ele olha para mim, né? E ele olha assim profundamente nos meus olhos e faz assim, você é muito arrogantezinho, viu? Mas eu vou pagar para ver.
Eu não esqueço nunca essa fala dele. E aí eu olhei para ele e disse, olha, me perdoe se eu parecia arrogante, mas eu te respeito muito para não dizer a verdade que habita em mim. Isso é tudo que eu tenho. E aí ele saiu, fechamos o contrato. E aí a gerente de RH, ela não sabia exatamente o que tinha acontecido, né? Porque ela não estava presente na hora do acontecimento anterior. E aí ela assim, de olho, ela perguntou o que foi que houve. Aí eu comecei a secar a experiência para ela. Aí ela disse, Luciano, sabe por que ele agiu assim? É porque ele não está acostumado a ouvir isso das pessoas. Normalmente as pessoas tendem a adotar uma postura passiva diante do poder. E ele está acostumado a ouvir todo mundo dizer amém e concordar com ele. E na hora que você confrontou, mesmo diante de um risco de perder uma oportunidade de negócio, aquilo o deixou muitas vezes, né, sem saber como agir. E ele pagou para ver. E esse foi o melhor, né? E a gente começou o projeto. Esse projeto já faz algum tempo que aconteceu, mas é o que é interessante. Foram passando anos e mais do que um contrato, eu ganhei a confiança daquelas pessoas. Eu passei a ser convidado e chamado continuamente, não só para fazer o mesmo trabalho, mas para fazer outros trabalhos e muitas vezes a ser consultado para assuntos que não eram da natureza específica daquele projeto que nós estávamos desenvolvendo. Por que isso? Porque de algum lugar ele sabia que em mim ele ia encontrar um espaço de verdade, onde o meu compromisso não era simplesmente dizer o que ele queria ouvir, mas de expressar a minha verdade. Não significa que a minha verdade seja uma verdade absoluta, que ela tenha que efetivamente ser levada em consideração como um modelo decisório, mas é o meu olhar. Eu diria que esse é um grande aprendizado que a gente traz para as nossas experiências do cotidiano, que nós possamos, né, de fato, honrar e expressar as nossas verdades, independente de níveis relacionais dentro da escala, né, corporativa. Isso me faz lembrar um estudo de uma tese de doutorado que falava sobre as relações feudais nos ambientes corporativos. É incrível como nós somos capazes, né, mesmo depois de séculos passados, ainda transportar esse mesmo modelo feudal das relações para o mundo atual. E esse estudo ele fala, né, de 3 personagens: os válidos, os preferidos e os privados. Os válidos eram aquelas pessoas que nos tempos feudais, né, se mostravam úteis para os nobres da corte. Então eles tinham que estar o tempo todo fazendo algo. Qualquer semelhança com a realidade, mera coincidência, né? Pessoas que viram workaholics, né, ali com as mesas tem que estar lotadas de coisas, de um fazer, trabalhando 10 horas por dia, porque elas acham que ela vale pelo tanto que ela faz, porque ela depende das benesses do poder dos nobres, né? Os, né, preferidos, né, eram aqueles que gozavam da proteção, mesmo muitas vezes sendo ineficientes, mas eram aqueles que eram os porta-vozes, né, na linguagem contemporânea, né, os babões, né, aqueles que se valem desse lugar de leva e traz, de estar levando informações muitas vezes escusas, né, como quase que uma espécie de espiões dentro do ambiente corporativo. Então é algo também extremamente pernicioso, né? E ele diz que os privados eram de fato aqueles personagens que gozavam do respeito dos nobres e que muitas vezes não viviam ali sobre a égide da corte, né, em função das benesses do poder. Eram pessoas que tinham liberdade e independência de ir e vir, de expressar os seus pensamentos, né, as suas crenças. E normalmente essas pessoas eram consultadas nos momentos mais difíceis, no momento que exigiam decisões, onde o rei ou o nobre, né, ele sabia que ele precisava estender a sua percepção sobre a realidade que estava posta diante do seu reino ou das suas áreas de domínio. E incrível como isso ainda se faz presente na nossa cultura, né? Infelizmente, os privados, né, os independentes são minorias, porque a maioria de nós, né, se permite viver essa experiência, eu diria, de uma lógica cruel de cumplicidade, né? De uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então que a gente possa exercer essa fibra moral, né? E é interessante porque esse estudo ele também mostra que muitas vezes esses privados eram os bobos da corte, né? Os palhaços que com muito humor, com muita ironia, diziam as verdades que ninguém tinha coragem de dizê-las textualmente.
Então, que a gente possa, né, dizer as verdades que precisam ser ditas com a suavidade do coração, com a leveza de quem acredita que, de fato, tudo que não é dito se torna maldito. Porque toda a verdade que vem, né, desse lugar da expressão da bondade, daquilo que é simplesmente a sua percepção da realidade, ela se coloca ali como um elemento possível de qualquer construção. Então fica a dica, se gostou, dá um joinha, dá um like, semana que vem tem mais vídeo. Abraço.